Então, bom dia a todos. 11 horas. Então, a gente vai falar sobre o pulso, né? Um sinal vital essencial aí. E é importante que a gente saiba essas, entre aspas, coisas básicas do beira de leite, só que quando a gente vai ver, não é básico, assim, que envolve muita fisiologia, tem bastante raciocínio embutido. Então, tem bastante conhecimento embutido também, e é bom que a gente discuta isso. Então, dando sequência às nossas aulas de segunda-feira, a Bruna, então, vai apresentar hoje para a gente a aula aqui. Então, seja, fica à vontade. Então, bom dia, eu sou a Bruna, estou no terceiro ano do PEN, pelo CEPET, e hoje eu vou apresentar esse capítulo do livro de monitorização hemodinâmica, que se chama O Pulso, um sinal vital essencial. Então, a gente tem 4 sinais vitais básicos: a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura, que são 4 sinais vitais que, quando alterados, aumentam o risco de morte do paciente. Hoje a gente vai falar sobre o pulso, basicamente sobre a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca, ela é disparada no nó sinusal, que fica ali no encontro da veia cava superior com o átrio direito, pelas células de marca-passo remanescentes do período embrionário. Essas células permanecem com o poder do marca-passo, e aí, então, elas que disparam o estímulo elétrico no coração, e aí, pelas vias condutoras, vai espalhar o estímulo ao longo do coração, e aí contrair o coração em uma certa frequência cardíaca, que é basicamente regulada pelo sistema nervoso autônomo, através da norepinefrina, que se liga aos receptores beta-1, causando o aumento da frequência, e através da atividade vagal, pela acetilcolina, reduzindo a frequência cardíaca. Mas, pelo coração ter essas células de marca-passo intrínsecas, quando o coração é denervado, ele ainda mantém o poder de bater, né? Por isso que a gente consegue transplante cardíaco, por exemplo. Então, começando pela taquicardia sinusal. A taquicardia é definida quando a frequência cardíaca é maior do que 100 batimentos por minuto, e ela é o mecanismo mais importante para a gente conseguir manter o débito cardíaco. Lembrando que o débito cardíaco se reflete pelo volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E quando que ocorre taquicardia? Quando eu tenho um estado hipermetabólico, então quando eu necessito de um aumento da demanda de oxigênio no corpo, eu necessito aumentar o débito cardíaco. Quando eu tenho uma redução do volume sistólico, então como um mecanismo de compensação para manter o débito cardíaco, tanto por redução da pré-carga ou quando o coração tem uma função sistólica prejudicada, ou quando eu tenho um aumento do tônus simpático no corpo, nas respostas de luta ou fuga, ou quando a pessoa está muito ansiosa. Então, a taquicardia sinusal, ela reduz esse tempo aqui, o tempo diastólico do coração. Na fisiologia, reduzindo o tempo diastólico, geralmente, em pessoas que têm a função diastólica preservada, isso não é clinicamente significante. Só em pessoas que já têm alguma disfunção diastólica, que se reflete na redução do relaxamento do ventrículo, que a gente consegue ver na ecocardiografia. Então, se só é clinicamente significante a redução do tempo diastólico nessas pessoas que têm uma disfunção diastólica prévia, a gente não deve reduzir a frequência cardíaca quando tem uma taquicardia sinusal. Com o envelhecimento, o coração tem um aumento da deposição de cálcio, levando à fibrose, e aí ele chama de um estado hipossimpático. O coração responde menos ao estímulo simpático. Então, o débito cardíaco vai aumentar, principalmente através da lei de Frank-Starling, pelo aumento da pré-carga, refletindo o aumento do volume sistólico. Então, a gente lembra da lei de Frank-Starling: eu aumento a pré-carga, eu aumento o tempo diastólico ali do músculo do ventrículo, e aí eu aumento a fração de ejeção. Então, a taquicardia sinusal é um sinal onipresente, ela não é a causa da descompensação do paciente. Eu preciso procurar o motivo pelo qual o meu paciente está taquicárdico. Essa taquicardia
bradicardia é uma resposta compensatória, basicamente por um baixo volume sistólico ou por um aumento da demanda de oxigênio no corpo. Então, resumindo, eu preciso tratar a causa da taquicardia e não a taquicardia em si. Por isso, nunca usar beta-bloqueador para tratar uma taquicardia sinusal. Na UTI, a gente tem inúmeras causas de taquicardia sinusal, começando pelas causas básicas, como hipovolemia ou perda de sangue no choque hemorrágico, causas intrínsecas do coração, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, a resposta compensatória da sepse, febre, hipoxemia, até induzida por drogas que a gente usa muito na UTI, epinefrina, dobutamina, dopamina, e por toxicidade por algumas drogas simpático-miméticas, como a cocaína. Já a bradicardia sinusal é quando tem uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto. E geralmente ela é benigna. Então a gente tem que lembrar que dentro da UTI ocorre muito como reação adversa a drogas que a gente usa comumente, como o propofol, a clonidina, o precedex, fentanil, fenitoína. Também é importante a gente lembrar da bradicardia na hipertensão intracraniana, quando o paciente está fazendo a tríade de Cushing. Aumenta a pressão intracerebral e, reflexamente, o paciente faz bradicardia. É um sinal importante de hipertensão intracraniana. Também é importante lembrar da hipotermia dentro da UTI e aí de motivos mais intrínsecos, né? Uma doença do nosso sinusal nos pacientes velhinhos e um hipotireoidismo importante. Então, quando que a gente vai tratar a bradicardia se ela é benigna? Apenas quando eu tenho algum sinal de perfusão prejudicada. Então, o meu paciente está tendo síncope, está com redução da diurese, que leva a uma redução do débito cardíaco, basicamente. Então, o primeiro medicamento que a gente pode usar é a atropina. Posso usar meio a 1 miligrama a cada 5 minutos, numa dose total de 0,04 miligramas por quilo, que dá mais ou menos uns 3 miligramas no adulto. Depois, se o paciente não responder à atropina, eu posso usar a dopamina, que vai agir nos receptores beta-1, na dose de 3 a 10 microgramas por quilo por minuto, causando um aumento do cronotropismo. E nos casos em que o meu paciente está bradicárdico por uma intoxicação por beta-bloqueador ou pelos bloqueadores do canal de cálcio, o glucagon é uma opção bastante interessante. Se o meu paciente continuar com a perfusão prejudicada, mesmo após essas medicações, ou tiver uma instabilidade hemodinâmica muito importante, está indicado o implante de marca-passo, tanto transcutâneo quanto transvenoso de emergência dentro da UTI. E basicamente é isso. Oi, Bruna. Então, ok, sem problemas. Vamos discutir um pouco isso que você apresentou. Você sabe que eu fiquei surpreso com o conteúdo. Quando você falou de pulso, eu tinha imaginado na onda de pulso, não na frequência de pulso. Eu também. Mas Mas acho que o próximo capítulo, provavelmente, nós vamos falar sobre a forma do pulso e a importância que isso, de alguma forma, denota para a perfusão periférica e para os outros dados que são derivados, né, das diversas formas de monitorização não invasiva, a análise do contorno da onda de pulso. Então, lhe coube um capítulo a respeito da importância de um sinal vital chamado frequência cardíaca, ou seja, o pulso do doente. Não a onda propriamente dita, mas a frequência do batimento cardíaco. E acho que, sem dúvida nenhuma, ela é uma variável fundamental e que faz a gente se preocupar, principalmente nos seus extremos. Acho que você não mostrou a curva, mas, de alguma forma, nas tuas exposições, ficou claro de que o débito cardíaco ele é dependente do volume sistólico vezes a frequência cardíaca,
Isso pode dar uma ideia de que quanto maior a frequência cardíaca, maior o débito cardíaco. Essa curva ela não é uma curva direta, né? Quando você olha débito cardíaco é igual volume sistólico vezes frequência cardíaca, do ponto de vista matemático, pode dar a ideia de que quando você aumenta uma variável, sempre vai aumentar aquela função que é dependente daquela variável. E o débito cardíaco ele não é uma relação direta com a frequência cardíaca, né? Embora frequências cardíacas baixas, à medida que vão aumentando a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, chega num determinado momento que há um platô, e a partir do qual há uma diminuição do débito cardíaco com o aumento da frequência cardíaca, né? E isso se dá porque, embora o débito cardíaco possa aumentar com o volume sistólico e com a frequência cardíaca de uma forma direta, à medida que você vai aumentando a frequência cardíaca, a diminuição do tempo diastólico pode ocasionar um prejuízo significativo do volume sistólico. Então, aumenta a frequência cardíaca, mas diminui o volume sistólico. Ela se torna estável, até que chega num determinado momento que o aumento da frequência cardíaca está causando tanto diminuição do volume sistólico que o débito cardíaco começa a cair. E isso se dá principalmente nos doentes que precisam de um tempo diastólico adequado para poder ter volume diastólico final adequado e funcionar além de Frankenstein. Se você não tiver um volume diastólico final, você não consegue ter uma distensão adequada da fibra, ter aumento da contratilidade e também não consegue ter volume, né, que durante a sístole seja ejetado pela aorta. Então, em condições normais, frequências cardíacas abaixo do que 60, 70, 50, 70 causam diminuição significativa do débito cardíaco. E frequências cardíacas acima do que 140, 150 também causam diminuição cada vez mais progressiva do débito cardíaco. Então, um débito cardíaco, uma frequência cardíaca ao redor de 70, 60, até mais ou menos 140, quanto maior for a frequência cardíaca, maior é o débito cardíaco, porque o volume sistólico vai se adaptando a essa frequência cardíaca variável nesse nível. Você não tem grandes prejuízos do volume sistólico com o aumento da frequência cardíaca em corações normais, até ao redor de mais ou menos 140. A partir daí você entra num platô, a partir de 160, naturalmente você tem queda do volume sistólico maior do que aquilo que você ganha com o aumento da frequência cardíaca. Daí, isso em corações normais, né? Em corações doentes, e talvez as duas doenças principais que causam ainda mais prejuízo quando você tem taquicardíaca é doente que tem disfunção diastólica, como está mostrado aí, né? Afinal de contas, aquele coração que é duro para poder se encher, ele leva mais tempo para se encher. Então, ele precisa de um tempo diastólico maior para poder atingir o mesmo volume diastólico final e, consequentemente, o mesmo volume sistólico no mesmo grau de contratilidade. Esses doentes são aqueles doentes que têm ou uma cardiopatia, uma miocardiopatia com predomínio diastólico. De um modo geral, esses doentes têm uma história significativa de hipertensão arterial. As cardiopatias hipertensivas, classicamente, têm disfunção diastólica antes de adquirirem uma disfunção sistólica numa fase mais avançada da doença. Aqueles doentes que têm sobrecarga de pressão no ventrículo esquerdo, como, por exemplo, os doentes que têm estenose na válvula aórtica. Esses doentes têm grandes hipertrofias do ventrículo esquerdo e chega numa determinada fase que tem disfunção diastólica importante. E se eles têm uma taquicardia, esses doentes podem descompensar rapidamente, às vezes por causa de uma situação de estresse,
E a situação clínica bem conhecida é o doente que desenvolve, nessa situação, uma fibrilação atrial aguda. A fibrilação atrial aguda ela é ruim para o tempo diastólico, principalmente porque diminui esse 1/3 final, né? O período diastólico ele é composto de um período de enchimento rápido, um de enchimento lento e um de reforço com a contração atrial. E esses doentes que têm disfunção diastólica, que têm hipertrofia do ventrículo esquerdo, eles são muito dependentes do tempo e da contração atrial. Esse 1/3 da contração atrial, às vezes, é o que falta para um doente que tem uma disfunção diastólica significativa. E o outro grupo são os doentes que têm doença da válvula mitral, principalmente estenose da válvula mitral. Esses doentes também não têm o tempo de enchimento rápido e o tempo de enchimento lento de uma forma muito bem definida, né? É um enchimento que se faz rápido e depois lento. No doente com estenose mitral, ele se faz de uma forma lenta e aí, consequentemente, ele precisa de mais tempo. Então, taquicardia nesses doentes ou uma perda súbita da função atrial num flutter, numa fibrilação atrial, esses doentes têm perdas significativas do volume sistólico e, consequentemente, do débito cardíaco e, eventualmente, até podem ter sinais nítidos de hipoperfusão, de disfunção de congestão pulmonar e, eventualmente, até chocam, né? Então, acho que contextualizar isso dentro do doente é uma coisa importante, né? Conhecendo esses limites, esses doentes que têm mais restrição ao enchimento, às vezes eles podem descompensar com uma frequência cardíaca que subitamente chega em 120, 130. O doente que está num limite de compensação com uma estenose aórtica, cada vez mais comum na população mais idosa, que tem disfunção da válvula mitral, principalmente estenose mitral, ou muita disfunção diastólica, eles fazem uma fibrilação atrial e descompensam, mesmo sem grandes aumentos da frequência cardíaca. Por isso que, na hora de abordar um doente com disfunção hemodinâmica, naquela sequência rápida que a gente faz na beira do leito, não adianta ficar fazendo droga vasoativa, vasopressor, para um doente, por exemplo, que tinha uma estenose da válvula aórtica e que, de repente, descompensou por causa de uma fibrilação atrial, um doente com estenose mitral, que fez a mesma coisa. É importante controlar a resposta ventricular e, na sequência, eventualmente, fazer a cardioversão. Porque o ganho da função atrial nesses doentes é o que diferencia o doente que estava no limite da compensação e para a descompensação grave. Bom, o que mais, Bruna, que valeria a pena a gente comentar um pouco? Uma coisa que ele fala que eu esqueci de falar e que eu acho bem importante é que, com essa história do envelhecimento então, ele ser menos responsivo ao sistema simpático, os velhinhos, se um velhinho tiver uma taquicardia, preocupe-se, porque o risco de morte é muito maior do que um velhinho que não tem taquicardia dentro da UTI. Então, acho que isso é importante. Assim. É um dado que é muito fácil da gente ver e, às vezes, não relevar o tanto que precisa. Não, legal. Acho que esses doentes, como eles são mais lentos nas suas respostas simpáticas, quando eles a fazem, muito provavelmente eles têm uma situação clínica pior, né, para o mesmo grupo de doentes, se ele for mais jovem. Uma outra coisa para lembrar é que taquicardia sinusal, num doente com sepse, por exemplo, num doente com choque hemorrágico, ela é altamente útil, né? Então,
essas considerações fisiológicas que a gente fez, elas não significam que um doente que fez um sangramento importante, um doente com um trauma grave ou um doente com um choque séptico bem descompensado, se ele tiver com 140, 150 de frequência cardíaca, e se essa frequência cardíaca ela for uma frequência cardíaca sinusal, uma taquicardia sinusal, esse doente precisa de iniciar a sua compensação e não tratar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca está mantendo esse doente ainda estável, né? E aí também vale também essa variável junto com a pressão sistólica, né? Uma coisa que eu acho que meio esquecida na beira do leito é o choque index, que é a relação da frequência cardíaca com a pressão sistólica. E à medida que o doente descompensa, a frequência cardíaca sobe, a pressão sistólica cai, e à medida que ele vai compensando, ou seja, à medida que vocês vão fazendo a reposição de volume, droga vasoativa, e esse doente vai melhorando a sua perfusão, diminui a resposta simpática e a frequência cardíaca vem naturalmente caindo. Ele é um bom sinal clínico, assim, as primeiras horas de avaliar o doente que está se compensando, né? Então, embora ela seja uma variável, é uma variável importante no débito, algumas vezes ela precisa ser tratada. Na maior parte das vezes, taquicardia sinusal, ele é uma resposta fisiológica e a causa que está levando à taquicardia que precisa ser controlada, né? O choque, a hipotensão, às vezes a dor, a ansiedade, e assim por diante. Ok? Ok, obrigada, doutor. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Não sei quem é que está aí na sala com você. Tá todo mundo, ó. Foi isso? Oi, Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Está aí? Tudo bem, você? Não estou reconhecendo. Carol? A Carol e a Vivi. E a Vivi. Tudo bem. Alguma pergunta? Não, doutor. Vivi, Carol? Guilherme, não? Obrigada. Então tá bom. Um bom plantão para vocês. Uma boa semana. Tchau. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau.